principais cooperadores na ilha de Taiwan, foi um dos treinandos de Vatmanei. O texto a seguir é seu testemunho a respeito de Vatmanei. Salvo por intermédio de Vatmanei. Encontrei-me com Vatmanei pela primeira vez em Shefou, província de Shantung, no verão de 1935. Eu tinha, então, 21 anos. Fui criado numa família cristã e estudei numa escola cristã. Embora o pai de minha mãe tivesse sido pastor metodista livre, o cristianismo deixou-me com uma impressão muito desfavorável, e tornei-me ateu. Entretanto, Deus foi misericordioso para comigo e fez com que eu conhecesse Vatmanei e Witness Lee. Foi por intermédio deles que recebi a salvação. Minha tia, que tinha grande preocupação por minha salvação, teve a oportunidade de apresentar-me a Vatmanei na sala da casa de Witness Lee. Ele começou a pregar o evangelho para mim e discutimos a questão da existência de Deus. Ele deu muitas razões para provar a existência de Deus, mas eu argumentava que uma vez que não podia ver a Deus, eu não podia crer nele. Então ele perguntou: você pode ver todas as coisas com seus olhos? Você nega a existência de algo simplesmente porque não pode vê-lo? Por exemplo, há ondas elétricas no ar desta sala. Será que você pode negar sua existência? Deus não é físico, Deus é espírito. Você não pode contatar Deus com seus olhos, mas deve usar seu espírito. Se buscar a Deus com seu espírito, você o encontrará. Então perguntei: como posso contatar Deus com meu espírito? Sua resposta foi: simplesmente fale com Deus a partir de seu interior, segundo sua necessidade e sentimento interiores. Fui para casa e comecei a orar de acordo com sua instrução. Graças a Deus, ele respondeu minha oração e mudou-me a partir do meu interior. No domingo seguinte fui à reunião. Witness Lee pregou o evangelho. Suas palavras foram tão poderosas que o Senhor foi capaz de me conquistar, libertar-me e claramente me salvar. Ajudado por meio de suas publicações. Depois de salvo, consagrei-me secretamente ao Senhor. O Senhor era tão querido e precioso para mim que eu desejava deixar o mundo e servi-lo pelo resto da minha vida. Então, por 12 anos não vi a Vatmanei, mas continuei a receber muita ajuda por meio de suas publicações espirituais. Treinado por Vatmanei. Fui um dos treinandos no primeiro treinamento dado por Vatmanei em Monte Colin, Fushov, em 1948. Estive em seu treinamento por quase 4 meses e fui muito ajudado por ele. Numa ocasião, depois de eu haver dado um testemunho, ele fez os seguintes comentários. Irmão Chan, você disse que em assuntos espirituais sentia-se frequentemente murcho e muitas vezes seco. Espero que de hoje em diante você desconsidere esses sentimentos. Esteja ou não sentindo-se murcho, desconsidere-o. Simplesmente entregue-se nas mãos do Senhor e creia que Ele é capaz de cuidar de você, e Ele espontaneamente restaurá-lo-á. Há muitos problemas que não podemos vencer por nós mesmos. Entretanto, quando contemplamos o Senhor e nos aproximamos dele, os problemas desaparecem. Eis a parábola de uma centopeia. Um dia, quando uma centopeia estava para andar, ela examinou suas pernas para decidir qual deveria mover-se primeiro. Deveria uma perna esquerda ou uma direita mover-se primeiro? Seria a 8ª ou a 10ª perna? A centopeia ficou ali parada tentando tomar uma decisão. O problema da mente tornou-se um problema da prática. Por fim, veio o sol. Sem pensar, a centopeia correu para ver o nascer do sol, sem considerar qual perna deveria mover primeiro. Ela esqueceu de como andar e simplesmente andou. Quando se foi o problema da mente, o problema da prática também desapareceu. Quanto mais tentar tratar com sua sequidão, depressão e frouxidão interior, mais você será incapaz de vencê-las. Essas coisas tornam-se um problema porque você faz delas um problema. Se deixá-las ir, elas desaparecerão. Às vezes vencemos um problema combatendo-o, outras vezes o vencemos esquecendo. Muitas coisas podem ser superadas pelo exercitar de sua força, mas outras vezes, simplesmente esquecendo-as, o problema é resolvido. Glorie-se nas suas fraquezas e abandone seus esforços e métodos, então o seu poder alcançá-lo-á. Este é o segredo. Peça a Deus que lhe dê um vislumbre de suas riquezas e da sua glória mediante sua leitura da Bíblia, oração, participação nas reuniões ou na comunhão com os irmãos. Espontaneamente você esquecerá as outras coisas. O encher interior vem pelo esquecer, e o esquecer por tocar o Senhor. Uma vez que toca o Senhor, você já não olha para si mesmo. Depois de seus comentários sobre meu testemunho, fiz-lhe a seguinte pergunta. Estive, por 1 ano, doente com tuberculose, e com sangue no muco.
Um dia a palavra de Deus veio, eu recebi fé e fui curado. Mas ocasionalmente eu vomitava novamente e os sintomas reapareciam. Por que os sintomas reaparecem e como posso vencê-los? O irmão Ney deu a seguinte resposta: quanto à questão da cura você deve prestar atenção a 3 coisas. 1. Não tente Deus. 2. Não aceite os sintomas. E 3. Creia que a graça é suficiente. Timóteo tinha um problema crônico de estômago. Paulo aconselhou-o a não tomar mais água. Naqueles dias os judeus tinham tanques de água contíguos às suas casas para armazenar a água da chuva ou água advinda de outra fonte. Cresciam bactérias na água e a tornavam insalubre. Por isso, Paulo aconselhou Timóteo a tomar um pouco de vinho, 1 tm 5 horas e 23 minutos. O vinho produz calor e ajuda a circulação do sangue. Paulo tinha o dom de curar, e curou muitos enfermos, mas não curou a doença de Timóteo. O próprio Timóteo também era dotado, mas não pôde curar o problema do seu próprio estômago. Deus não lhe dera nenhuma palavra. Timóteo não poderia dizer, não importa se eu bebo água ou vinho. Não, isso seria tentar Deus. Ele não deveria beber água de um tanque de barro. Confiar em Deus e tentar Deus podem parecer a mesma coisa exteriormente. A diferença está em você ter ou não a palavra de Deus. Aparentemente, levantar-se e andar com a palavra de Deus é o mesmo que levantar-se e andar sem a palavra de Deus. Mas levantar-se e andar sem a palavra de Deus é tentar Deus. Se eu ando na premissa de que Deus pode me curar, estou tentando Deus. Mas se tenho a palavra de Deus, não necessito preocupar-me com as leis de higienização. Se não tiver a palavra de Deus, não devo desobedecer à lei natural. Considere o homem com a mão ressequida. Porque o Senhor lhe dissera uma palavra, ele não esperou que o sintoma mudasse para crer que fora curado. Ele pôde ignorar o sintoma. O Senhor disse-lhe para estender a mão, e ele simplesmente a estendeu. A palavra do Senhor é digna de confiança, os sintomas não. O paralítico não esperou até que estivesse fortalecido para tomar seu leito e andar. O Senhor disse-lhe para tomar seu leito e andar, e ele o tomou e andou. Quando você tem a palavra do Senhor, não precisa conferir sua pulsação ou ver se a febre se foi. Se não se tem a palavra de Deus, é necessário viver pelas leis da saúde. Mas se alguém tem a palavra de Deus, esse pode se permitir ser um extremista, nada temendo. Vatmanei, então, deu este testemunho de como foi curado. Eu estava doente. Então, um dia Deus enviou sua palavra para curar-me. Sabia que devia importar-me com a palavra de Deus e não com meus sintomas. Se Deus diz que estou curado, então sua palavra cessou a enfermidade. Se você continua a olhar para sua enfermidade, a palavra de Deus perde sua eficácia. Eu não estava contente se minha febre baixasse nem nervoso se ela aumentasse. Meus olhos não estavam na minha temperatura, mas na palavra de Deus. Quer a temperatura estivesse alta ou baixa, a pressão sanguínea maior ou menor, essas coisas não eram o Senhor. Apenas o Senhor é o Senhor. Aprenda a rir da temperatura. Não importa se ela está alta ou baixa. Aprenda a confiar na palavra de Deus e não nos sintomas. Somente a palavra de Deus é real, os sintomas são falsos. Quando Deus diz que terminou, terminou. Se você vomitou sangue, Deus pode estar testando sua fé. Aprenda a confiar na palavra de Deus e não nos sintomas, e os sintomas mudarão. No princípio, eu não podia crer que fora curado, porque não havia recebido uma palavra de Deus. Mas um dia a palavra de Deus veio, embora meus sintomas ainda fossem muito graves. Mas levantei-me e disse, Senhor, repreende os sintomas se forem falsos. 1 ou 2 horas mais tarde a enfermidade se foi. Tive um problema nos pulmões, um no fígado, um nos rins e um problema cardíaco. Em 1923 tive peritonite. Estive na cama por mais de 1 mês. Era-me doloroso respirar. Minha febre era alta e eu sofria muito. O irmão Miau pediu que alguns irmãos viessem orar por mim. Quando ele orou, nada senti. Entretanto, quando determinada irmã, a senhorita Barber, orou, Senhor, ninguém pode louvar-te no túmulo. Se nosso irmão morrer, ele não poderá te louvar. Meu coração foi aliviado, embora a febre ainda estivesse alta e eu estivesse sob dor aguda. Ao raiar do dia, levantei-me e caminhei até Pagode Locim para editar um número da revista cristã. Se você não tem a palavra de Deus, você deve cuidar do seu corpo. Mas se você tem a palavra de Deus, você deve ignorar os sintomas. Trate os sintomas como uma tentação e uma mentira. Não fique nos sintomas, afaste-se deles. Algumas doenças são curadas imediatamente, outras não. Uma vez, quando estava doente, pedi ao Senhor para me curar. O Senhor disse,
A cura não ocorrerá rapidamente, mas minha graça é suficiente para você. Então o Senhor mostrou-me algo. Um barco navegando no meio de um rio estava diante de uma grande pedra, e não conseguia passar. O Senhor perguntou-me: quer que eu remova a pedra para que você passe, ou que eu eleve o nível da água para que você passe por cima dela? Naquele momento eu estava claro a respeito da vontade do Senhor e disse: Senhor, não te peço que removas o problema, peço que aumentes a tua graça. Não há nenhuma doença no mundo que um cristão não possa vencer. Se você tem a palavra do Senhor, não se importe com os sintomas. Creia que Deus é fiel. Seja fortalecido contatando a palavra de Deus, e não buscando a remoção dos sintomas. Tampouco você precisa temer que os sintomas sejam um obstáculo. Embora a rocha não seja removida, o nível da água será aumentado, não um pouco, mas muito. Esse é o nosso caminho. Resumindo, deve-se notar essas 3 coisas. 1. Se você age sem a palavra de Deus, você tenta Deus. 2. Se você tem a palavra de Deus, não olhe para os sintomas. 3. Se a palavra de Deus não o cura imediatamente, então sua graça lhe será suficiente. Ele nunca desejou que estivéssemos doentes e carentes da graça suficiente. Paulo tinha uma enfermidade, todavia ele trabalhou mais que qualquer um. A doença nunca para a obra. Aprenda a entregar-se ao Senhor verdadeiro e fiel. Um mês antes de ir para o treinamento de Colin, vomitei um punhado de sangue, e estive num hospital de Xangai. Quando cessou o vômito, fui para Colin. Foi por isso que fiz a pergunta sobre a reincidência de um sintoma depois da cura. Depois de receber a ajuda e orientação do irmão Ney, o Senhor mostrou-me que neste universo somente 2 coisas são reais: Deus e sua palavra. Tudo o mais é falso. Uma vez que tive a palavra do Senhor, fui curado, e uma vez que fui curado já não havia necessidade de me importar com os sintomas. Uma vez que a palavra de Deus veio, qualquer sintoma era uma mentira. Dou graças a Deus que desde junho de 1948 até hoje em 1991, por 43 anos, nunca mais vomitei sangue nem mesmo um vestígio. Os sintomas desapareceram completamente. Louvado seja o Senhor. Impressionado com Vatmanei. Sempre que faziam uma pergunta a Vatmanei, sua resposta era prática, objetiva, clara, cheia de unção e de luz. Sua conduta era muito normal e aberta, e ele era muito acessível. Ele tinha muita capacidade e um grande coração. Nos assuntos espirituais ele galgava as alturas e tocava as profundezas. Quanto ao princípio e propósito de Deus, ele era muito rico em entendimento e experiência. Frequentemente era mal interpretado e criticado, mas nunca tentou justificar-se ou vindicar-se. Uma vez, quando lhe perguntaram por que não tratava de dar explicações, evitando assim ser mal interpretado, ele respondeu: Irmãos, se as pessoas confiam em nós, não é necessário explicar. Se elas não confiam em nós, não adianta explicar. Ele não apenas não se justificava quando caluniado, como também não arrazoava nem discutia quando repreendido face a face. Ele fazia parecer pequena a questão das riquezas. Quantias substanciais de dinheiro passaram por suas mãos. Eram-lhe confiadas grandes quantias para distribuir na obra do Senhor, assim como ele também ganhou valores elevados nos seus negócios. Todavia, enquanto recebia com uma mão, ele distribuía com a outra. Numa ocasião ele disse: creio que entre os cooperadores na China, sou o que mais frequentemente gasta o último dólar. Isso certamente ocorria. Todos os que lhe eram mais próximos sabiam que ele, muitas vezes, estava com os bolsos vazios, nada guardando para si mesmo. Mas para a obra do Senhor e para as necessidades da igreja, ele daria tudo. Extraído da biografia de Vatmanei, escrita por Witness Lee.